Bom dia a todos e a todas. Declaro aberta a 210ª sessão extraordinária do Conselho Superior, que tem pauta única, que é o julgamento dos recursos dos candidatos ao cargo de ouvidor-geral da Defensoria e dos representantes das entidades de sociedade civil que se habilitaram para o processo eleitoral. Senhor presidente, eu tenho uma questão de ordem. Antes de mais nada, eu queria cumprimentar os conselheiros, colegas, a ouvidora, presidente da associação, aos companheiros que estão aqui presentes, falar da importância do que significa para mim esta demanda de ouvidoria. Me sinto muito à vontade de falar isso e, inclusive, no momento que foi aprovada a resolução, eu fiz uma observação do cuidado que se tem que ter do que significa uma resolução para uma eleição para a ouvidoria, que eu creio teve e foi aprovada, inclusive por mim, no momento, apesar das minhas observações, e colocava exatamente dois pontos que são fundamentais. Um é de que a sociedade civil, historicamente, consegue, dentro das instituições do sistema de justiça, se estabelecer dentro de uma ouvidoria externa, única no mundo, que eu saiba, na Defensoria Pública. Isso foi uma conquista da sociedade civil. Bom que a gente coloque, que não foi de defensores, foi da sociedade civil. Porém, a gente também precisa estar atento de que esta ouvidoria, ela atua numa instituição do sistema de justiça. Em atuando numa instituição do sistema de justiça, ela tem que se adequar, ela tem que se envolver de todos os cuidados para que, neste espaço, tanto nós, conselheiros, tenhamos o cuidado de, na análise de cada requerimento que aqui vem, nós estabelecermos uma transparência no nosso proceder, que é assim que nós, operadores do direito, funcionamos, bem como os companheiros que atuam como membros natos, para nossa honra, neste Conselho, também assim entendam de todos os cuidados que se deve ter neste espaço. Tomando como base este ponto e exatamente o susto que tomei do quantitativo de requerimentos e exatamente pelo cuidado que tivemos, foi uma observação que Daniel até fez na época da resolução, eu até tive o cuidado até de ligar para ele esse final de semana, antes mesmo, quando me ative para analisar dentro do material, eu quero destacar o cuidado que o secretário teve de fazer um trabalho hercúleo, de tentar salvaguardar as informações possíveis, mas que nós, que somos operadores do direito, até quando somos solicitados por esta ou aquela entidade, ficamos sem saber informar, até porque não podemos nos posicionar a não ser nesse conselho, quando não temos efetivamente o conteúdo total, e poderia até ser dito assim a esta conselheira, de que ela tivesse vindo aqui para ver esse quantitativo de processos. Efetivamente, de férias, eu não tive, mas houve um costume, geralmente a gente que trabalha muito com costume, dentre outras determinações legais, de que esses materiais seriam escaneados e encaminhados para todos nós, a fim de que pudéssemos nos posicionar. Eu vou ler as minhas questões de ordem, gostaria, senhor presidente, que elas fossem votadas. Eu tenho 3 questões de ordem, podem ser prejudicadas a depender da primeira, e a partir daí a gente, logicamente que eu não quero aqui trazer nenhum percalço que não seja o nosso entendimento nesta questão. No dia 11 de abril, a Secretaria Executiva do Conselho Superior de Ordem do Presidente encaminhou para os conselheiros uma súmula com relação de 28 processos que consistem em recursos interpostos por organizações da sociedade civil, insurgindo-se de decisões da lavra da Comissão Eleitoral. Queria anteriormente cumprimentar a doutora Rita, nossa colega, está aqui a presidente da comissão, publicadas através das portarias número 001 e 002, de 4 de abril de 2019. Ao invés de serem direcionados aos membros do Conselho Superior o inteiro teor dos processos, recebemos um extrato contendo dados ilustrativos dos recursos no seu inteiro teor, não no seu inteiro teor, em quadro contendo o nome da entidade peticionante, do seu representante e do processo originário, indicativo da decisão da Comissão Eleitoral, à luz do publicado
no Diário Oficial do Estado, número do recurso interposto e referência genérica sobre o seu conteúdo. Este material foi apresentado através de um arquivo intitulado Relatório Sumário dos recursos apresentados pelos representantes, indicados pelas entidades da sociedade civil, não tendo assinatura das pessoas responsáveis pela elaboração do seu conteúdo. Também não foram direcionados aos membros do Conselho Superior o inteiro teor dos processos referidos no arquivo denominado, esse relatório sumário, e no extrato apresentado pela Secretaria Executiva constam informações sobre o nome da pessoa inscrita e o número do processo originário. B. Síntese da decisão da Comissão Eleitoral, à luz do publicado no Diário Oficial do Estado, e C. O número do recurso interposto e referência genérica sobre seu conteúdo. Este arquivo não apresenta o nome das pessoas responsáveis pela elaboração do seu conteúdo. De acordo com o constante no caput do artigo 37 do Regimento Interno deste Conselho Superior, as matérias a serem apreciadas pelo Conselho Superior na ordem do dia constarão preferencialmente em processos devidamente autuados e previamente incluídos na pauta da sessão, diferentemente das demais matérias que são apresentadas sem processo específico, a exemplo do plano de gestão, do defensor público geral, a proposta orçamentária, dentre outros. Os conteúdos hoje levados à nossa apreciação foram devidamente encartados em autos com a composição de processos, com numeração específica aos processos originários e aos seus correspondentes processos recursantes. As numerações correspondentes constam, inclusive, nas duas súmulas encaminhadas pela Secretaria Executiva ao Conselho Superior, o que demonstra a todos que existem processos instaurados acerca de cada uma das insurreições de organizações da sociedade civil e também dos potenciais candidatos ao ouvidor geral, sendo que o inteiro teor dos autos não foi apresentado aos membros deste órgão colegiado. Também é importante considerar que, de acordo com o inciso 8 do artigo 16 do Regimento Interno do Conselho, trata-se de atribuição dos conselheiros atuarem nas condições de relatores para a apresentação de voto fundamentado acerca dos processos dirigidos a este organismo para o trato das matérias levadas ao seu posicionamento, no caso dos 28 recursos interpostos por organizações da sociedade civil e dos 3 apresentados por interessados ao cargo de ouvidor geral. Nenhum desses processos foi encaminhado à designação de relatoria, possibilitando uma análise específica do caso a partir do conteúdo constante dos autos, no que tange aos requisitos de admissibilidade ou sobre as razões de mérito. Trata-se, no meu entender, de um vício de forma que macula um inexcusável princípio fundamental, o do duplo grau de jurisdição, garantia constitucional absoluta que não pode ser mitigada em qualquer hipótese. Os recorrentes de cada um desses processos têm o direito de uma tramitação processual justa, com respeito a todas as etapas necessárias à análise de seu conteúdo, seja no aspecto preliminar ou meritório. Na medida em que, na sessão de hoje, os casos são tratados de modo genérico e decididos de maneira genérica, aos recorrentes não é garantido, no meu ver, além do duplo grau de jurisdição, outro princípio, o do devido processo legal, respeitando as formas e procedimentos regulamentares. Em face dessas razões, com o intuito de preservar o processo de escolha de ouvidor-geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que, a mim, é muito caro, já que este organismo colegiado foi instituído na minha gestão e em 2018 eu participei de banca de doutorado, tratando justamente sobre os aspectos controversos dos sucessivos processos instaurados em nossa instituição para este fim, na tese da professora doutora Aninha Mano de Brito, advogada professora da Universidade do Estado da Bahia e primeira ouvidora-geral da Defensoria Pública, intitulada A Participação Popular e o Inédito Viável na Justiça. A experiência alargada e admirada da Ouvidoria Cidadã da Defensoria Pública da Bahia, nesta tese ficou demonstrado como, a partir de determinados arranjos controversos, a participação popular na Defensoria Pública da Bahia foi dirigida por diferentes atores de nossas instituições. E na pesquisa
foram analisados justamente o inteiro teor de todos os processos de habilitação dos eleitores e também das candidaturas de ouvido geral, à luz da teoria crítica do direito e com o aporte das pedagogias de Paulo Freire. Do conteúdo que li, muita coisa me inquietou. Na banca, me pronunciei na condição de notório saber defensora, e como defensora que sou, agora na condição de conselheira, não posso concordar com qualquer medida que sufoque a possibilidade de a sociedade civil habilitar seu eleitorado e candidatura sem que haja uma avaliação criteriosa das razões à luz das regras formalmente instituídas a bem do jogo democrático, e não será por minhas mãos que, mais uma vez, o processo de escolha de ouvidor geral da Defensoria Pública da Bahia, de acordo com o referido na tese de doutorado, será enfraquecido por ausência do devido processo legal ou de um rebaixamento do duplo grau de jurisdição. Por conta disso, é que sustento a presente questão de ordem e peço a suspensão desta sessão extraordinária para que seja a indispensável designação de relatores para análise dos 31 processos, 28 de organizações da sociedade civil, em busca da habilitação de eleitores e 3 de ativistas buscando a habilitação de candidatura ao cargo de ouvidor geral. Sobre esta questão de ordem, entendo que a suspensão da sessão busca garantir uma preservação da lisura do processo eleitoral, evitando que haja uma impugnação na Justiça via mandado de segurança, ou principalmente uma percepção negativa da sociedade baiana sobre a condução política dada por nós, a Defensoria Pública do Estado, acerca do pleito em curso. Se houver necessidade de revisão do calendário eleitoral, entendo que compete ao nosso Conselho Superior revê-lo, dilatando de modo a dar conta desses fatos, e aí eu me coloco à disposição de, em qualquer sessão extraordinária, estaria à disposição deste Conselho para contribuir com o número que for dos processos que a mim couber como relatora, sobre a condução política dada por nós. Se houver necessidade, já falei do tempo, e dilatando de modo a dar conta desses fatos novos e principalmente assegurar que o duplo grau de jurisdição e o devido processo legal sejam assegurados na apreciação dos recursos. Gostaria de colocar essa primeira questão de ordem em votação. E queria dizer exatamente por conta daquilo que eu coloquei. Estamos numa instituição do sistema de justiça. As pessoas que aqui vêm e que assumem esse papel, quer com direito à voz, a presidente do Conselho, a presidente da associação, quer um membro nato, a nossa ouvidora, sabem que por estarem, elas já conhecem o encaminhamento devido e de que, infelizmente, ao longo desse tempo a gente tem observado que nem todas as vezes são cumpridos por entendimentos de costume, que eu discordo, mas que, como sou voto vencido, aceito a decisão democrática daquilo que foi decidido no pleno. É o meu requerimento, gostaria de colocar em discussão e votação, por gentileza. Não, 3? Não, mas um depende do outro. Não posso. Eu preciso que o senhor coloque, porque se por um acaso for nomeado relator, todos os outros dois são prejudicados. Mas eu acho que é alternativo. Não, doutor, não são alternativos e são consequenciais. Isso, mas a senhora pode fazer em conjunto e já avalia. Não, eu prefiro que, se Vossa Excelência me permite, que seja votado o primeiro. Em relação a esse pedido, primeiro, é preciso esclarecer que a Comissão Eleitoral tem um trabalho muito grande de fazer a avaliação de todas as questões, tanto dos candidatos ao ouvidor, quanto das indicações da sociedade civil para participar, em um número bastante elevado, o que mostra que a eleição para o ouvidor da Defensoria tem cada vez crescido mais. É um número recorde de candidatos, é um número recorde de inscritos da sociedade civil. E um trabalho que eu testemunhei foi um trabalho hercúleo, realmente, de no prazo estipulado por esse Conselho, fazer todas as avaliações para fazer as publicações. Também no prazo estipulado por esse Conselho e com um adendo. A Comissão Eleitoral, de uma forma muito didática e democrática, no momento de indeferir as habilitações, indicou muito claramente qual era a causa do indeferimento.
de uma maneira bem didática realmente. Se você estava faltando um documento, no próprio extrato da decisão, já havia indicação do documento que faltava. E fez isso porque sabe que os prazos da eleição estabelecidos por esse Conselho são curtos e precisam ser cumpridos. Após os recursos, a Secretaria do Conselho se debruçou e homenageei, Diogo, o seu trabalho que você fez, e peço até desculpa pelo que a Defensoria exigiu de você, de ficar aqui até quase meia-noite, para fazer um extrato de todas as decisões, para facilitar o trabalho dos conselheiros. E já identificando esse extrato, se acaso o indeferimento foi que faltou algum documento, se esse documento foi juntado ou não. E por que Diogo fez isso? Porque sabe que o prazo é curto e é o prazo que foi estabelecido pelo Conselho. Não foi estabelecido por ele, nem foi estabelecido por mim. Não existe nenhuma regra no regimento que diga que os processos devem ser digitalizados e encaminhados para todos os conselheiros. Não existe essa regra. No ato de convocação que foi feito na quarta-feira, já foi informado. Os processos estavam à disposição de todos os conselheiros que quisessem vir olhar. E vários conselheiros vieram olhar os processos. Vários conselheiros vieram. Apesar disso, eu solicitei da Secretaria que fizesse um extrato ainda mais organizado para facilitar ainda mais o trabalho dos conselheiros. Sábado, meio-dia e meio, dia que a Defensoria Pública não tem expediente, dia que a Secretaria do Conselho não está trabalhando, foi enviado um e-mail solicitando cópia digitalizada de todos os processos. É evidente que esse e-mail que esse pedido não poderia sequer ser apreciado antes da sessão, a menos que se esperasse que eu suspendesse o final de semana da Secretaria do Conselho para que viesse aqui tentar digitalizar essa quantidade de processos que não existe a obrigação regimental de fazer. O procedimento dessa eleição é o mesmo procedimento que foi adotado na eleição anterior. É o mesmo procedimento que foi adotado da anterior e que vem sendo adotado em todas as eleições para a escolha do cargo de ouvidor. Que desde a gestão de doutora Célia, depois teve doutora Vitória, o cargo do ouvidor é escolhido através de uma eleição. Em todas foi adotado o mesmo procedimento. Em todas existem os recursos. Esses recursos não têm relatoria porque eles têm um prazo para serem julgados. Talvez a senhora tenha estranhado, porque quando a senhora foi defensora geral não houve eleição. Agora, isso que vem sendo adotado em todas as eleições. Vou esperar você terminar e eu quero falar. Mas o procedimento é esse. Tenho certeza que o pedido feito no sábado, todos sabem que não poderia ser cumprido até a segunda-feira. E lembro, a convocação foi feita na quarta-feira, não foi feita na sexta-feira, não foi feita na quinta, muito menos no sábado. Acho que nós temos material suficiente para trabalhar nesse julgamento. Acho que os conselheiros que tiveram interesse de analisar os processos vieram aqui analisar os processos mais detidamente. Mas cabe ao Conselho decidir. Há um pedido de suspensão da sessão, lembrando que o prazo dessa sessão foi estabelecido pelo Conselho. Foi o Conselho que aprovou que o julgamento dos recursos teria que acontecer de 11 a 16 de abril. Se existe um prazo de 2 dias úteis aprovado por esse Conselho para fazer a convocação, e a convocação foi feita no primeiro dia útil, após o trabalho da Comissão Eleitoral ter sido feito e após o recurso chegar. Escolher ou suspender a sessão é escolher descumprir o prazo que o Conselho estabelecido. Doutor, o senhor me permite uma parte? Permita, doutor. Doutor, veja bem, eu não estou, de forma nenhuma, trazendo para aqui um percalço. Eu estou trazendo o cumprimento de um regimento que foi aprovado por esse Conselho. Me causa espanto, na verdade, o senhor tem razão, o requerimento do pedido, até porque eu estava fora, eu estava de férias, e estou assumindo
a atuação de, inclusive, não só essa, como em todas as sessões de conselho, independente das minhas férias, eu vou participar, eu tive o cuidado de entender de que houve uma decisão, eu quero, inclusive, que os colegas aqui que estão presentes, onde nós decidimos, a respeito de um determinado processo, numa determinada sessão, de que todos os processos seriam encaminhados para análise. Diogo, não foi, Diogo? Sim. Todos os processos seriam escaneados para todos os conselheiros para análise profunda. Permita, para análise profunda ou não daquilo do inteiro teor do processo. Ponto. Há uma insurgência da minha parte, da qual eu discordo, mas que fui voto vencido, de que até em resolução que você poderia ter o direito de ter vista, você não tem, porque há um costume, e assim foi dito aqui, de que em caso de resolução, não se analise os processos. Os processos chegam aqui como de todos os nossos companheiros, colegas, defensores públicos, e ainda que chegassem em caráter urgente, porque se soubesse que esses processos estavam nesse quantitativo, não estava acompanhando o quantitativo de recursos, se antes mesmo desse quantitativo de recursos tivesse chegado, e mesmo se marcasse, porque Diogo pode fazer isso em caráter alfabético, a nomeação imediata dos relatores, aqui sim a gente teria os relatores dos processos, um pedido urgente de uma reunião extraordinária e o cumprimento do regimento que define um tratamento igual. Não é porque é eleição. Se na minha época não houve eleição, doutor, é porque a lei não permitia e imediatamente eu resolvi o problema. Imediatamente isso foi resolvido e graças a Deus hoje a gente está vivendo esse momento singular de ter eleição. O que eu estou colocando aqui é que já há um costume no Conselho, e eu sempre trago a minha posição, de que a gente tem um continuado comportamento de não respeitar regimento quando se trata do convencimento, para minha opinião, a não ser quando é alguma coisa que se queira e que, na verdade, vá de encontro ao interesse de um ou de outro. O que eu estou pedindo aqui não é que se julgue, o que eu estou pedindo aqui é o devido processo legal. Eu estou falando aqui com operadores do direito. Se o entendimento de vocês, que pode ser até para quarta-feira, que pode ser até para segunda-feira, não prejudica nenhuma eleição do que quem está participando da eleição, e que também são advogados, e que também são operadores do direito, entendem de que se existe processo, existe número, existe relator. Se existe relator, existe voto. Se existe voto, existe julgamento. É isso que tem que acontecer em qualquer instância que a gente atue. A gente não pode. E eu coloquei porque eu incomodei muito, inclusive quando eu pedi. É porque eu pensei, inclusive, Diogo, de que isso já estava no seu arquivo. Que esses processos, quando eu pedi sábado, quando eu fui me atentar a me debruçar nesses processos do sábado, e pela intimidade, porque eu não gosto de incomodar ninguém, também concordo com o senhor no sábado, é porque eu pensei que bastava um aperto no computador, e isso chegaria na minha mão. É nesse aspecto que eu vou, neste conselho, que eu não sou incoerente, todo mundo me conhece aqui, que em todo momento que eu busquei as questões de ordem, foram exatamente para pontuar questões que, no meu entendimento, não eram cumpridas nesse sentido. Se a gente entende aqui de que é uma questão de ordem, de que se vai desrespeitar o devido processo legal, aí eu parto para outro pedido, entendeu? E a gente resolve a questão. Não estou querendo trazer nenhuma celeuma e não estou querendo atrasar processo. Se disser que em 3 dias, quarta-feira, tem reunião, eu estou pronta para atuar na qualidade de relatora em todo e qualquer processo que se precise de mim. Eu nunca me forcei. Agora, o que eu não vou permitir na qualidade, porque também não concordaria que nenhum ouvidor desrespeitasse as regras desta instituição, porque eles estão sendo chamados para serem ouvidores de uma instituição do sistema de justiça, é de que nós não demos o exemplo a eles desse tipo de compromisso. Não se trata de um arranjo que é exatamente o que a gente está querendo fazer aqui. Resolver, sem a gente ter um voto que possa, inclusive, que é exatamente o que eu estou vislumbrando, uma possibilidade de mandado de segurança, por falta daquilo que a lei define como cumprimento do devido processo legal, dos processos que chegam aqui.
para que amanhã não digam de que eu não falei. Aliás, se for com mandado de segurança, as decisões que já aconteceram aqui nesse conselho já devia estar cheio. Mas parecendo que é o que a senhora entende como o O que devido eu processo entendo, legal. perfeito. O que eu entendo. Não o devido processo legal. O que eu entendo. Tem opiniões, todos temos sobre tudo, inclusive sobre coerência, todos têm opiniões sobre tudo. Em discussão, o conselheiro quer falar? Ou podemos ir para a votação? Senhor presidente, colegas desse colegiado, a assistência que nos assiste, os colegas do interior, doutor Tereza, eu respeito o ponto de vista de Vossa Excelência, mas eu não consigo ver, doutor, o ferir do duplo grau de jurisdição, nem o devido processo legal. Me perdoe. Olha só, o devido processo legal está garantido tanto para os órgãos de classe como para os candidatos a ouvidoria. Candidatos e candidatas. Né? O duplo grau, nós estamos aqui exatamente exercendo o recurso. Sim. O duplo grau. Então, Quem é o no relator? meu sentido, mas A gente está doutor, julgando os recursos já. A gente já está julgando os recursos aqui. Aqui o pedido foi julgamento dos recursos. O devido processo legal é que no regimento fala que tem que ser sorteado um relator. E esse Vossa relator dá um Excelência voto. tem que exercício basilar será a indicação de um relator. Acho de que tem que ter um voto de um relator e que tem que ser. Me permite, Pois não, doutor. para enriquecer o debate. Bom dia a todos, né, os colegas, as pessoas que estão nos assistindo pela transmissão, aos representantes da sociedade civil. Eu acho que no momento em que a gente coloca o parágrafo único do artigo 2º, nós mesmos demos a esse recurso uma nova forma de julgamento, porque aqui pelo parágrafo 2º a gente diz que do indeferimento caberá recurso apresentado em mesa. Em nenhum momento, então quando a gente aprovou a resolução, a gente entendeu, eu acredito que tenha sido por esse motivo, que pela exiguidade do tempo do calendário, os recursos não iam, para cada recurso não ia ser distribuído para um relator. Eu não subentendo. Eu respeito, mas eu veja não só, pode votar contra. Nós aprovamos. Então, eu acredito que isso tenha sido feito, até porque foi cópia da resolução anterior, que os recursos seriam apresentados em mesa para o julgamento do pleno. Ele não pode ferir o regimento, entendeu, Mas veja doutora? só, com esse calendário a gente não cumpre, porque se por um lado há necessidade, pelo regimento interno, da distribuição de um relator para cada processo, por outro lado, cada relator tem 60 dias para apresentar. Não, mas aí é que está. Eu estou Primeiro, colocando. No meu pedido eu disse de que a gente pode encurtar esse tempo. A gente pode encurtar esse tempo. E encurtar o tempo do relator não seria, de uma certa forma, violar o regimento da Quando se marca uma reunião extraordinária, quando se marca uma reunião extraordinária, se marca se diminuindo o exíguo. Mas a designação, a meu ver, e respeito o seu posicionamento, de uma designação de uma extraordinária não tem o condão de encurtar o prazo do relator. Eu acho que quando a gente aprovou a resolução nestes moldes, a gente previu, naquela época, uma forma diversa do julgamento de recursos em função do É o calendário. entendimento de Vossa Excelência e de todos, eu já imaginava, mas no meu entendimento, eu acho que o devido processo legal para se julgar um processo com número é de que se nomeie um relator. E aí vocês votam contra, não tem problema. Não, eu só tô chamando a atenção. Mas, doutora Tereza, essa resolução foi feita por nós. E muito bem Doutor, trazida. mas nunca quando eu aprovo alguma coisa, eu estou concordando que aprovado em mesa não se sorteia um relator. Que é isso, doutor? Eu vou concordar Mas, com doutora, a isso? aprovação em mesa, é a celeridade do procedimento. Não, justamente de forma nenhuma. Doutor Daniel Preciso. Presidente, colegas, todos os colegas da assistência, colegas que nos veem virtualmente, Diogo, equipe toda.
Doutora Tereza, conversamos no sábado, doutora Tereza já imaginava a minha posição, mas só para deixar mais claro o ponto que eu acho que é chave, eu não tenho dúvida de que todas as colocações que a doutora Tereza fez aqui, e eu teria outras minhas, com relação à resolução que nós mesmos aprovamos, sem dúvida são contribuições para qualificar o processo para as próximas oportunidades, para as próximas eleições, não só essa, mas também outras. Agora, eu acho que o que Isabel coloca é muito claro. Bom, na medida em que, se a gente for cumprir o regimento a ferro e fogo e designar relator, você não pode encurtar o prazo de apreciação de um relator numa convocação do presidente, que aí seria autoritário. O que não, me parece... seria autoritário que seria decidido aqui no pleno. Só terminar. O que está faltando, talvez, na leitura é o seguinte. A resolução que a gente aprovou, 003/2019, que define as regras sobre eleição de ouvidor, tem o mesmo nível hierárquico do regimento. E é norma especial com relação ao regimento que é geral. Então, para a eleição de ouvidoria, essas regras específicas de recurso em mesa, votado em 5 dias, se aplicam. Senão, a gente teria que começar o processo. E acho que deve, na verdade, diante dessa participação tão rica que teve, talvez na próxima gestão, deva começar esse processo em janeiro. Ou melhor, nem tem como começar em janeiro, né? Tem que ser na transição. Não, tem. Seria ainda essa gestão começar em janeiro para a composição da próxima. Mas o fato é, nós votamos uma resolução e, como bem ressaltou, tanto a própria doutora Tereza reconheceu isso, claro, não poderia ser diferente, nós demos uma tarefa difícil à comissão e sua equipe e a tarefa foi cumprida, arduamente. Me parece que a questão, pelo menos do ponto de vista formal, jurídico, do sistema normativo, se resolve com a leitura de que a resolução 003 tem o mesmo patamar do regimento que é a 004/2013 e é norma especial com relação ao regimento que é geral. Por isso eu não vejo, com todo respeito à sua posição, eu não vejo nenhuma mácula, não vejo por que acolher a questão. Alguém ainda quer discutir? A gente pode votar. Votação. Eu gostaria somente de comentar rapidamente. Olá, bom dia a todas, todos. Tá indo aí? Ok, agora. Saudações a todas as representações aqui que acompanham pessoalmente a sessão do Conselho. Para a gente é sempre da ouvidoria externa da Defensoria Pública, é sempre um ponto muito importante. Ao longo desses 4 anos, nós vivenciamos experiências fantásticas aqui de ocupação desse plenário por representações de diversos movimentos e hoje saudando com muita felicidade os presentes e gostaria de dizer que acompanhando intensamente esse processo e destacando o papel discreto e bastante firme da comissão, eu gostaria de lembrar uma coisa. E a ouvidoria, nós em nenhum momento mobilizamos a comissão, porque apostando nesse processo que ocorre aqui no Conselho Superior, que é a instância máxima de decisão da Defensoria Pública. E uma outra questão importante para nós da ouvidoria é que nós sabemos qual foi a virada histórica que ocorreu nesses 4 anos da ouvidoria cidadã da DPR Bahia e por que essa é uma ouvidoria formadora e por que nesse momento nós dirigimos o Conselho Nacional de Ouvidorias das Defensorias Públicas no Brasil. E por que saímos de uma marca de 8 ouvidorias no país e podemos chegar ao final desse mandato com 17 ouvidorias constituídas num convencimento político, no CONDEG, no Conselho de Corregedores e Corregedoras e em outros fóruns, e principalmente indo ao Congresso, a todos os congressos da ANADEP.
e realmente aproximando a sociedade civil e movimentos que nunca tinham se aproximado do debate sobre acesso à justiça, democratização e participação. Pela primeira vez, ouviu falar do sistema de justiça e participou de algum fórum de educação em direitos pela ação da ouvidoria e de outras instâncias em parceria com a ouvidoria na Defensoria Pública. Por isso, eu acho que esse é um momento importante e que bom que tantas organizações, neste momento, se aproximam ou se reaproximam do debate. E vida longa, e nós acreditamos que sem ouvidoria externa não há democracia na justiça, e foi esse o caminho histórico que nós fizemos nos últimos 4 anos, inspirado na gestão potente feita pela companheira Tânia Palma e que abriu e que nos deu régua e compasso. Ô, Isabel, por gentileza, só para fechar, onde é que está escrito que vai ser em mesa? Está dizendo que no indeferimento caberá recurso no prazo de 5 dias da publicação ao Conselho Superior, que decidirá no prazo de 5 dias corridos do seu representante. Mas está dizendo que é em mesa ou é interpretação? Não. E não estou interpretando. Não, eu estou falando a onde é que está decisão, escrito. a gente Pois não. no momento em que a gente prevê a designação de uma extraordinária no prazo de 5 dias, obrigatoriamente, se Não você... é a designação da extraordinária, que está dizendo assim, do indeferimento caberá recurso no prazo de 5 dias da publicação ao Conselho Superior da Defensoria, porque decidirá em 5 dias, mas não diz a forma. Está dizendo que vai ser decidido em 5 dias. Não, eu sei. Por uma questão de Eu sei. até Eu só estou falando o seguinte, que eu estou dando a este Conselho a possibilidade de consertar um erro que nós cometemos no momento que aprovamos uma resolução que não respeitou os cuidados devidos de um processo com nomeação de relator para julgamento. Por causa da questão do prazo da relatoria. É de 60 dias. Isso, é isso que eu estou dizendo. Calendário, a gente não tem como. O que eu estou falando. Então tá. Então eu estou dizendo o seguinte, a gente está dando vez ou voz à possibilidade de que alguém que não seja desta instituição, ao ler o regimento e esta resolução, identifique, não tenha cuidado de ver de que poderia acontecer isso. Aí eu acho que a gente deveria ter mais Vamos cuidado. botar. Eu estou querendo dizer para todos aqui presentes que não existe quem mesa. Não é existe só, uma não é só interpretação que vai ser julgada em 5 dias. É o parágrafo 4º do terceiro também, que é tanto para ouvidor quanto para o colégio eleitoral. Exato. O parágrafo do interferimento caberá recurso. No prazo de 5 dias a Conselho Superior. Mas é esse aí. Em até 5 dias. Não, mas isso aí diz que será em 5 dias, mas não diz que não vai cumprir o devido processo legal. Na minha opinião. Só vai cumprir com base no que você e ele colocou, de que tem que ter 60 dias, de que é uma afronta ao direito do relator com relação a isso. É o entendimento que eu tenho, não tem problema não. Todos os processos também. Bom dia. Eu entendi o que vocês colocaram. De que tem que se decidir por causa do prazo que se colocou na resolução. Mas todas as eleições. Célia, se você me permite, na realidade, aí fica, entendeu, a sugestão para a próxima eleição que é o ouvidor, a gente tem que rever muitos pontos dessa resolução, que a gente está verificando isso na prática. Por exemplo, o prazo para esse recurso, a meu ver, já que a inscrição foi inadmitida por falta de documentação, tem que existir nessa resolução, isso eu já discuti inclusive com o doutor Raul, com a doutora Célia também, com o Daniel, tem que ser possibilitada a própria comissão. O juiz O de juiz de retratação. retratação, é desnecessário vir para o conselho. Só Precisava falta do documentação, tem que ser feito de uma forma mais elástica, né? O prazo da comissão, porque não resta dúvida, como todo mundo aqui reconhece, a comissão teve um trabalho hercúleo. Diogo do conselho ficou tantas horas aí à disposição da gente, comigo mesmo na sexta-feira o dia inteiro para explicar esses processos, né? Para fazer essa certidão, resumindo, quer dizer, nós temos um prazo bastante exíguo, quando na realidade a própria comissão poderia estar fazendo esse trabalho que hoje nós estamos fazendo aqui, porque a grande maioria dos recursos foi em razão, entendeu, da ausência de documentação. E se você permite à comissão o juízo de retratação, você esvazia, de uma certa forma, essa necessidade de vir para o conselho. Isabel, uma eu coisa não que vou não dizer. somente
Entendeu? O que eu faria se situações como essas tivessem acontecido para sanar esses problemas, porque cabe à presidência saber como tratar. O que eu estou dizendo... Que também não tinha prazo, dentro da resolução que a gente aprovou. Esta resolução, quando é apresentada pela presidência do Conselho, em tese, não há, pelo menos da nossa parte, nenhum interesse de criar nenhum obstáculo. Eu tive um cuidado, eu lembro bem, se a professora Vilma estiver lembrada, de que eu disse, de que o período de análise dessa resolução, inclusive pela falta, pela ausência do maior número de representações da sociedade civil, 5 dias, porque foi publicado numa segunda, na sexta-feira, salvo engano, nós realizamos essa reunião extraordinária, foi de que a gente pudesse ampliar essa leitura, porque eu, inclusive, coloquei de que tem, eu não estou pensando em nós, não, porque nós temos jeito a dar. Nós somos operadores do direito. Eu estou pensando de que essa eleição é uma eleição de ouvidoria, de representação da sociedade civil, de gente que não tem internet em casa, de gente que não tem dinheiro de transporte, e até a professora Vilma nominou todas as pessoas que estiveram aqui e disse de que hoje já é um fato público a eleição da ouvidoria. Eu digo, pode até ser um fato público ter eleição de ouvidoria aqui nessa instituição, mas não é um fato público a gente conhecer daquilo que tecnicamente só um advogado conhece do que é uma resolução. Como, por exemplo, essa questão que a gente se bateu, não ter tido esse cuidado de que, sendo um processo, teria que ter relator e teria que ter um devido processo legal e que a gente ampliasse a discussão, porque aconteceu. Ou então dar uma amplitude para que a própria comissão resolvesse esse problema. Eu acho que quando a gente disse tudo, a gente imaginou que tecnicamente viesse de lá todos esses cuidados. Eu não criei, apesar de tudo, de ter colocado, de insistir na necessidade de ampliar, inclusive eu me lembro que na minha época a gente pediu que tivesse a representação de uma pessoa da sociedade civil fazendo parte da comissão, possivelmente de um advogado da sociedade civil, que pudesse acompanhar essa leitura de uma forma mais ampliada. Mas, efetivamente, foi entendido de que seriam aquelas 3 pessoas. Não estou querendo criar nenhum, como sempre aqui. As minhas posições são essas, eu geralmente fundamento elas com o devido cuidado. Não vou trabalhar aqui nesse conselho enquanto estiver com a ideia de interpretação. A gente vive aqui, né, uma crítica que eu faço, né, das vezes dizer assim, que há interpretação, para mim a situação é literal, tem que estar lá escrito no artigo, e se eu for voto vencido, eu vou entender como você entendi. Eu entendi o que você colocou. A gente tem que avançar. Claro. Se a gente vê que hoje a resolução não atende a determinadas... Mas essa foi a do ano passado, entendeu? O que foi dito aqui é que esta resolução foi a do ano passado. Se fosse para avançar, já deveria ter avançado agora. Talvez no ano passado eu não estava. Entraves não tivessem ocorrido, entendeu? Essa resolução, me desculpem, essa resolução é deste ano e todos nós que estamos aqui aprovamos ela. Então o erro é nosso. Por isso não que vamos nos agora, afastar de erros. Nenhuma. Não vamos nos afastar dos nossos erros. De forma nenhuma, doutor. Por isso é que estou tendo um cuidado para que amanhã, quem não estava presente aqui, tome a providência de uma medida judicial, medida que nós mesmos consertemos os nossos erros. É por isso que mas aí, doutor, já é um tom de ameaça ao Conselho. Não é ameaça não, querido. É porque todo mundo que está... Veja bem, o que foi que aconteceu quando a gente tomou a decisão aqui? O colega não entrou na justiça sobre aquela questão de uma decisão que nós tomamos aqui sobre promoção? Sim. Não entrou e freou uma promoção? Não é questão de... A gente ouviu isso ao longo do tempo e não mudou a minha decisão de votar naquilo que eu votei com relação à promoção sucessiva e alguma coisa nesse sentido. O que eu ia colocar é o seguinte, que todas as resoluções, não é só da ouvidoria não, teria que ser revista, então todas as resoluções para a eleição de conselho, para a eleição de defensor público geral, para a eleição de corregedor, que é os mesmos termos, no mesmo modo, todas são encaminhadas para os conselheiros antes da sessão de aprovação daquela resolução. Com exceção da eleição para Conselho Superior, eu acho um prazo monstruoso. Mas eu quero dizer o seguinte, que não tem a questão eu falei, de... Não, eu estou dizendo que a partir de então, que poderá ser examinada todas. O que eu quero dizer é que não é só a da ouvidoria, até porque o pessoal aqui da sociedade civil, mas todas as resoluções, tudo para defensor público geral, para conselheiro, para a corregedoria que acabou de ser aprovada, é nos mesmos moldes. Então, assim, e a gente recebe antes.
caberia a gente trazer para o dia da aprovação aquilo que a gente entende que deveria modificar. Então, há de se pensar para as próximas, que já se Foi isso que eu coloquei. entendeu? Eu trouxe, doutor. Infelizmente, não foi entendido pelo pleno essa análise. Eu sempre tenho cuidado, de forma inclusive didática, de dizer o que eu entendo. Só lembrando que esse formato recursal é adotado em todas as eleições da defensoria. Não só a eleição da ouvidoria, todas as eleições da defensoria. Quando fala que o modelo é o mesmo da eleição passada, e se não se avançou na prática da forma de jogar os recursos, é porque não se entendeu que precisava avançar na prática de jogar os recursos. Aliás, foi na época a gente transparência, não deu pra ser, né? Mas se nenhum conselheiro quiser discutir mais, eu posso colocar em votação. Pode, sim. Pode colocar, As então. minhas posições já foram ditas, Doutor e Raul. por que foram ditas. E já li aqui na resolução que não existe na mesa, existe sim o entendimento que tem 5 dias e que aí cabe interpretação. E de interpretação, nesse conselho me permito, com todo o respeito a cada um de vocês, já estou cheio. Infelizmente, o direito não se faz sem interpretação, doutor. Doutor Raul, em votação. Principalmente onde vem, doutor. Aposto as agressões, doutora. Bom, então vamos passar aqui por Então vamos nos doutor Raul, pode respeitar. voltar. Se a gente se respeitar, fica tudo bom. Viu? Concordo, doutora Tereza. Se respeitar, fica tudo bom. Doutor Raul, em votação. Pedindo bem a doutora Tereza, Vênia Concessas, eu discordo só dessa posição de que não tem garantia de processo legal e vamos em marcha. A prejudicialidade, para mim, é não acolhida. Essa prejudicialidade não acolhida. O Daniel. Acompanho o Dr. Raul pelos próprios fundamentos que eu já expus aqui na discussão, também não vejo por que acolher a prejudicialidade, aguardo para ouvir a próxima. Doutora Isabel. Eu voto pela rejeição da prejudicialidade em face daquilo que já explanei aqui mesmo. Doutora Célia. Acompanho o doutor Raul, pode ser colocado aqui. Doutor Pedro. Acompanho o doutor Raul. Doutora Tereza. Já votei, né? Já. Não tenho a minha posição. Eu vou pedir licença que Vossa Excelência vai apresentar a segunda a minha é o prejudicialidade. Eu vou alimentar o meu vício, mas não é por falta de respeito a Vossa Excelência, é só para a alimentação do vício. Eu acompanho o doutor Raul, então, com 6 votos a 1, rejeitada a questão dele. Bem, o segundo ponto é, como eu já fui vencida, já imaginava, na primeira questão de ordem, eu formulo aqui uma segunda, com outro fundamento regimental, utilizo como base para minha pretensão o que dispõe o inciso 9 do artigo 16 do regimento interno deste Conselho, que refere-se à atribuição dos conselheiros de pedir vista de processo submetido à votação na ordem do dia. Então, assim, eu peço vista desse processo para trazer o meu posicionamento. Mas a senhora sabe. Existe um prazo para julgamento, Eu não há estou esse tipo de pedindo, doutor. vista. Cabe a vocês votarem no meu pedido de Exato. vista. Meu Mas pedido a de senhora questão sabe de que é um ordem. pedido que, em discussão, alguém quer discutir? Podemos colocar em votação. Quando o doutor Raul retornar, ele vota. Doutor Daniel. Bom, presidente, colega, doutora Tereza, mais uma vez, eu entendo toda a sua preocupação, mas na medida em que a gente já superou a primeira questão e que nós mesmos criamos um cronograma que prima pela celeridade, que nem sequer designa relator com seus prazos próprios, acho que para a posição que o Conselho acabou de tomar seria um contrassenso definir um pedido de vista, porque teria o mesmo efeito de sustar o processo. A gente teria que cumprir os mesmos prazos para a primeira sessão ordinária subsequente, que já seria a véspera da sabatina do ouvidor e, portanto, já teria passado a formação da lista tríplice. Então, a gente teria que necessariamente adiar todo o processo, inclusive ter um período de vacância do cargo de ouvidor em razão desse pleito de vista. Por isso, me manifesto contra ele. Doutora Isabel. Em razão do calendário eleitoral, conforme já foi por mim colocado, e fundamentando também no artigo 2º, parágrafo único da resolução que nós aprovamos, e no artigo 3º, parágrafo 4º, eu entendo que o julgamento desses recursos tem procedimento diverso do previsto no regimento interno do Conselho Superior. Doutora Célia. Eu acompanho o doutor Daniel. Doutor Pedro. Acompanho o doutor Daniel.
Eu mantenho meu pedido de vista, fundamentando que ele está sendo amparado no inciso 9 do artigo 16 do regimento interno deste Conselho. E eu acompanho o Dr. Daniel, então por 2, 3, 4. 6 a 1. Com abstenção, né? Não, ele vai votar. Não posso presumir que vai votar, mas considero como uma abstenção. 5 votos pela recusa, uma abstenção do Dr. Raul e um voto da doutora Tereza. Doutor, eu queria já, em função dessas decisões, fazer as minhas razões do meu voto para, inclusive, não participar nem da discussão dos processos. Eu fui vencida em 2 razões preliminares, formuladas na condição de questões de ordem, nos termos e formas regimentais. Por respeito às organizações da sociedade civil que buscam participar do processo de escolha ao cargo de ouvidor-geral, seja habilitando candidaturas ao cargo de ouvidor externo, ou habilitando representantes de entidade com assento nos conselhos de direito para compor o eleitorado, eu não posso votar sobre quaisquer das teses sustentáveis sem que eu tenha apreciado de maneira detida cada uma das razões de recurso pelos seus fundamentos e provas, analisando processo a processo, que quem me conhece aqui sabe como sou. Não posso concordar com a saída adotada por este Conselho, sob a alegação de cumprir o calendário eleitoral pelo fim do mandato da atual ouvidora. Recordo, inclusive, que a segunda ouvidora-geral, no ano de 2011, demorou meses para tomar posse, justamente porque a Prefeitura Municipal de Salvador não tinha assegurado a sua liberação em diário oficial, sendo que a servidora Keiciara Queiroz atuou como ouvidora em exercício até a conclusão do processo final de escolha, com a nomeação e posse por parte da então Defensora Pública-Geral, à época, a doutora Célia Padilha, atual Corregedora-Geral. Então, senhoras e senhores, tempo que não pode ser o tempo, nesse caso, na minha opinião, não pode ser justificativa para erros, considerando que muitos erramos em processos anteriores. Dito isso, eu peço que conste em ata integralmente as minhas razões de abstenção, já que compreendo pela impossibilidade de avançarmos no mérito de cada um desses processos, tendo como referência os dispositivos regimentais que já mencionei e, principalmente, os princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. Já voto pela abstenção à discussão e análise dos processos que aqui vocês vão analisar. Permanecerei na sessão, mas com a minha posição já tomada. Ok. Em relação aos pontos que eu ia propor aos conselheiros, aos que não vão se abster, no procedimento da discussão. Primeiro, eu quero dizer que nós temos uma entidade, coletivo de entidades negras, que trouxe a representação do seu advogado, doutor Marcos Alan da Hora Brito, é isso, doutor? E pediu para a sustentação oral no prazo correto do regimento. E vai poder fazer a sustentação por dentro, só para encaminhar aqui como a gente vai fazer a votação. E eu queria discutir uma questão com os conselheiros no formato de atuação. Primeiro, como a comissão eleitoral já separou exatamente os fundamentos de cada tipo de indeferimento, e a secretaria do Conselho agrupou os processos pelo tipo de indeferimento e pelo tipo de tratamento que foi dado, se foram juntadas a documentação que faltava, se não foi juntada, que a gente fizesse o julgamento igual por tema, se os conselheiros concordassem. O 1, o 2 e o 3, não é isso? As certidões, né? Isso. E se os conselheiros concordarem, ok, eu vou agir dessa forma. E a segunda coisa, em relação à presença da entidade, do Conselho de Entidades Negras, se a gente faria uma inversão para começar a discussão pelo ponto em que ele está presente aqui, quer discutir, que ele já poderia fazer seu levantamento, ou se seguiria a ordem que foi enviada pelo arquivo da Secretaria para os conselheiros. Qualquer formato para mim. Também, para mim, não teria problema nenhum. Começar então Acho que faz sentido inverter, acho assim. Pronto. Então, nesse caso, deixa eu só tentar introduzir qual foi a situação do Conselho de Entidades Negras. O coletivo de entidades negras foi. Algumas entidades, elas indicaram mais de um votante. Quando a resolução diz que é um representante para votação para cada entidade. Uma dessas entidades foi o coletivo de entidades negras.
que no momento da inscrição indicou 3 representantes, mas depois ela recorreu, argumentou que indicou 3 representantes porque possui vínculo com mais de um conselho de direito, mas já indicou no próprio ato do recurso, dentre os 3, qual seria o escolhido. Eu estou separando porque teve entidade que fez que a situação do deferimento foi a mesma, mas não chegou a indicar qual seria o escolhido. Eles indicaram a doutora Silvia Rita Santos Cerqueira. Então, essa que é a situação. Eu vou conceder 10 minutos, conforme o regimento indica, para o doutor Marcos fazer a sustentação. Se quiser ficar aí, está ótimo, que pega ali na câmera, mas fique à vontade. E o som aqui capta tranquilamente, aí pode falar à vontade. Isso tem 10 minutos, doutor Marcos. Eu quero só para marcar o tempo. Obrigado. Em primeiro lugar, queria saudar os membros do Conselho, toda a mesa, os presentes. E nosso papel aqui, na verdade, é fazer a reiteração do pedido que já tinha sido elaborado e sustentar no sentido de que o pedido foi realizado para 3 representantes em função, principalmente, do parágrafo 3º do primeiro artigo, que descreve o que é a entidade de sociedade civil, dizendo que ela é uma instituição vinculada. E essa habilitação seria da organização que tem essa cadeira no Conselho e as entidades seriam as representantes de cada um desses conselhos. Esse tinha sido o entendimento inicial. Nós só reiteramos o pedido, contudo, a gente respeita o que está relacionado, indicado no artigo 6º, que descreve que cada entidade fará apenas um voto. Um outro cuidado que nós tivemos foi em relação ao cuidado na representatividade. Ao indicar apenas uma pessoa, e se houver algum problema na apresentação dessa pessoa no dia da eleição, como ela é a única pessoa capaz de realizar o voto, se houver um acidente, se houver um imprevisto, se houver um problema de saúde dessa pessoa, essa instituição, essa entidade não estaria sendo representada, ela não estaria tendo o poder de exercer o direito dela de votar por uma situação da pessoa. Então, assim, só o cuidado de um suplente ou esse foi o nosso cuidado. De qualquer forma, se esse não foi o entendimento da comissão na possibilidade de ter um representante para o conselho que a instituição está sendo representante deste conselho, que seja feito o pedido alternativo, realizado o pedido alternativo da habilitação de um que nós já indicamos para que nos represente. Ok? Esse é o nosso pedido. Agradeço a atenção de todos. Obrigado. Doutor Marcos. Em discussão. Como foi estabelecido que seria um voto de entidade, eu entendo que não cabe agora mudar a regra do jogo, que seja mais de um representante, até porque teria que ser para todos. Agora, o que chama atenção, o que eu achei salutar, é a colocação dele, de que na próxima eleição, na resolução, conste a votação, se for um só, mas que tenha um suplente, porque é o que ele coloca. Se essa pessoa tiver um problema de saúde, algum impedimento, que garanta a essa entidade que ela vai poder votar. Então, o que ele colocou aqui, eu realmente achei muito importante e que a gente possa anotar essa sugestão dele para que no próximo edital conste, além que indique apenas um suplente. Achei muito interessante. E sugestão e que a gente deve adotar. Eu quero, mais uma vez, Robson, colegas, quero, antes de mais nada, cumprimentar aqui com muita alegria meu querido ex-aluno, Dr. Marcos Alan, lá da Faculdade de Direito, que não me surpreende pelo desempenho, ao contrário, sempre demonstrou que tinha muito afinco, muito talento, muito brilhantismo e que nos honra com sua sustentação aqui. Veja, eu vou aqui com a mesma franqueza que eu sempre tive dizer que a primeira impressão que eu tive quando vi o recurso, e de várias entidades, não só do SEM, mas de outras entidades, pedindo para ter mais de um voto, em toda honestidade, eu fiquei preocupado com o seguinte: como pode haver coerência discursiva de entidades que lutam pela defesa de direitos, igualdade e democracia, pedindo para votar mais de uma vez?
Ao menos eu entendi na sua sustentação com muito mais clareza do que antes, e me aliviou o coração, que na verdade a compreensão tinha sido de que quem tem assento em mais de um conselho estaria na representação de mais de um conselho, teria por isso mais de um voto por causa disso. Então me tranquiliza, porque demonstra absoluta lisura e boa-fé do pedido, mas apenas argumentando dentro dessa mesma lógica, veja que coisa curiosa. Se esta fosse a verdade, existem várias entidades aqui que estão habilitadas por terem assento num mesmo conselho, que é o Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra. Com esse entendimento, todas essas só poderiam juntas dar um único voto. Teriam que fazer uma pequena assembleia e votar só uma vez. Então, eu acho que aí fica bem claro que, na verdade, essa condição de pertencimento ao Conselho é apenas para garantir que essa entidade tem militância em alguma área, das muitas áreas de defesa dos direitos que a gente vive no Estado, e que essa legitimidade é reconhecida no âmbito dos conselhos. Não importa em quantos conselhos a entidade tem assento, nem importa quantas entidades tenham assento no mesmo conselho, cada entidade um voto. Agora também, como a doutora Célia já disse, a sugestão da suplência é muito salutar para as próximas, mas a gente, pelo menos, a doutora Célia não colheu nem a suplência como pedido, né? Não, só um votante. Eu também acho que a resolução, pelo menos a minha leitura da resolução não dá, mas eu, sem dúvida, para quem estiver aqui, não vai ser meu caso, fica registrada a necessidade de a gente pedir um titular e um suplente também. Então, mais uma vez, me honra muito a sua presença aqui. Fazer um cumprimento em sua pessoa a todos e todas os presentes aqui que vêm aguardar a apreciação dos seus recursos. Doutor Marcos, eu sei que o senhor está em posição respeitosa ao Conselho, mas se o senhor preferir se sentar, pode ficar à vontade também. Obrigado. Alguém mais quer discutir? Podemos ir para a votação, então. Doutor Raul. Esse é o primeiro, né, doutor? Nós estamos votando no anexo 5. O primeiro é o anexo 5, que estava com a representação aqui, a gente inverteu a ordem. Eu vou acolher, segundo o estudo feito do doutor Diogo, a indicação exclusiva da senhora Silvia Rita Santos Cerqueira como representante do Centro. Então, acolher o pedido. Já que foi feito o pedido alternativo. Porque, como dizia o doutor, sem querer lecionar, mas só porque sou muito mais velho que Vossa Excelência, o doutor Calmon de Passo dizia que quando a gente apresentava como advogado pedido alternativo, a gente estava abandonando o nosso pedido principal. Então, eu vou seguir o mestre e vou ficar com o pedido alternativo. Brincadeira, mas ele dizia de verdade isso. Obrigado. Doutor Daniel. Acompanho, doutor Raul. Doutora Isabel. Acompanho o doutor Raul. Doutora Célia. Também acompanho o doutor Raul. Doutor Pedro. Acompanho o doutor Raul. Portanto, a doutora Teresa se absteve de todos os votos, então não vou ficar acolhendo. E eu também acompanho o doutor Raul. E agradeço a doutor Marcos pela sugestão bastante democrática, bastante salutar realmente no processo. Então, acredito que nós vamos, pelo menos, submeter ao Conselho na próxima resolução essa possibilidade. Então, pode antecipar a decisão, mas eu acho que é um assunto que merece ser discutido. Obrigado. Obrigado, então, acolhendo o pedido alternativo. Nessa mesma hipótese, uma situação parecida, a gente tem um processo 103.0088/2019. No mesmo anexo, estou mantendo aqui, já que a gente começou por ele, vamos terminar esse anexo para facilitar o nosso trabalho. É o AFIMES, é o Centro de Prática de Estudo de Ensaios Culturais. É a mesma situação, eles indicaram 2 votantes, argumentaram também que possuíam vínculo com mais no Conselho Estadual de Direitos, e alternativamente indicaram como representante a senhora Danila de Jesus Conceição. Como é a mesma situação, eu acho que existe unanimidade no provimento. Seria até uma irresponsabilidade. Eu vou também pelo mesmo caminho. Eu estou só antecipando para a gente não colher o voto individualmente, a gente pode antecipar no mesmo sentido. Está acompanhando, Diogo? Gente, o não pode estar nessas cadeiras, não. Na mesma situação também. É absurdo a cadeira ficar mantendo a América, essa coisa. No mesmo anexo ainda, o recurso da Associação Nacional Cultural de Preservação do Patrimônio Banto, a Aquibanto. A situação é exatamente igual. Indicou alternativamente o
Raimundo Donato Pereira da Silva como representante. Podemos votar também por unanimidade? Por isso, eu mantenho o voto. Unanimidade, exceto a abstenção já declarada anteriormente. Terminamos esse anexo 5, mas antes de voltar para eu queria falar do anexo 6 e o 7, porque é o mesmo tema também. O anexo 6 são entidades que foi indicado mais de um votante, e nesse caso a decisão acho que é semelhante, porque indicou um como titular, outro como suplente. A Federação dos Bancários do Estado da Bahia, de Sergipe, e a Associação dos Moradores do Conjunto Santa Luzia. Deixa só, doutor. Essa associação, ele indicou 2, mas não... Sem distinguir. Exato. Não distinguiu. Pronto, essa é a distinção no tema. E que eu vejo que ele tem duas opções aqui. Ou a gente indefere porque não distinguiu, ou a gente presume que é o indicado pelo titular é o que fica, já que não há suplência. Já que eles separaram quem era titular e quem era suplente. Em discussão, então, se alguém quiser discutir. Ele indica quem é o titular? Nesse caso, ele indica. Na Federação dos Bancários é titular e suplente também. Na Federação dos Bancários. A Federação indica. A Associação de Moradores, desculpa. No caso, posso começar a votação? Pode. No caso da Federação dos Bancários, senhores conselheiros, eu vou acolher o nome do senhor Fernando Antônio Duarte Dantas, porque essa federação apresenta ele como titular e indeferir a figura de suplente para esta eleição. E no que toca à Associação de Moradores do Conjunto Santa Luzia, eu vou indeferir o pedido em vista, no tópico, tendo em vista da não indicação de quem seria o titular para eles. Então já está em discussão, mas você já antecipou o voto, né? Eu já antecipei o voto. Só antes, pergunto se os outros conselheiros já querem votar ou querem discutir. Com relação me permita, a Associação de Moradores, a gente poderia verificar quem foi a primeira pessoa que eles indicaram para o... Mas aí, Excelência, você vai me perdoar da tapenha. Nós estamos indo ultra petita, né? Porque a associação não disse. Citra? Não, Citra é quando a gente... É amigos. A gente está sendo totalmente... E a gente está pegando um. Aí é a bondade de Vossa Excelência, né? É na ultra bondade de Vossa Excelência. Para chegar ao Citra. Mas é uma possibilidade de entendimento também. Só lembrando aos conselheiros, até quem está presente, que normalmente nas eleições, nessas discussões de eleição da ouvidoria, o formalismo é um pouco quebrado porque é uma eleição voltada para a sociedade civil. Sim, eu acho que claro que essa quebra tem limite. O limite pode ser nesse ponto, pode ser o limite que o doutor Raul colocou, pode ser um limite também. O doutor Isabel está adotando uma interpretação mais benéfica às associações que se inscreveram. Eu cheguei aqui dizendo que ia negar tudo da sociedade. Olha como eu estou bonzinho. Só neguei até agora uma coisa. A primeira e a sociedade entender, a entidade entender que é assim. Sim. Então, é uma questão. Sim. O que eu concordo, assim, as duas posições são muito razoáveis, como de costume. Eu pensei o mesmo que Robson com relação à ausência de formalismo e enfatizando que nesse caso específico da associação não foi por intermédio de advogado, inclusive, né? A subscrição foi do representante legal da associação. Então, eu acho que, pela devida vênia e respeito, a gente não deve fazer essa exigência. Claro que, como bem a própria doutora Isabel que está trazendo, a própria Isabel que trouxe o ponto aqui, fala, já há um risco embutido da gente receber o primeiro. A única outra forma seria reabrir prazo, mas aí não tem questão, né? Senão teria que reabrir para todo mundo, para mudar o titular e suplente. Então, ou indefere nos termos do Dr. Raul, realmente, ou acolhe o primeiro, porque não há uma outra forma de prever, né? A menos que dissesse, que também era extra petita, que é o representante legal da entidade constituída, que também não é.
Também não pode. Tem que ser o primeiro indicado na minha leitura. Eu acho que. Mas eu respeito a Sim, função de Vossa Excelência. sim. Eu vou com a doutora Isabel, eu sei que não é votação, mas só para já ilustrar meu entendimento é com a doutora Isabel, o primeiro apontado. Alguém já quer discutir essas questões ou podemos votar? Eu vou colocar em votação primeiro, então, a situação da Federação dos Bancários do Estado da Bahia de Sergipe, porque essas situações são um pouquinho diferentes. Sim. E nessa, o doutor Raul antecipou um voto já, que é favorável ao deferimento do recurso, entendendo como habilitado o indicado como titular. Como titular. Doutor Daniel. Acompanho o doutor Raul, que na verdade é um provimento parcial, né? Porque ele defere o titular e defere o suplente. Exatamente para os termos do voto do doutor Raul. Doutora Isabel. Vou acompanhar o doutor Raul. Isso, é. E gostaria de, antes da votação da Associação de Moradores, que fosse visto quem é a forma como eles agem. Tá. Vou pegar o processo. Doutora Célia, em relação à Federação dos Bancários do Estado da Bahia de Acompanho o Sergipe. doutor Raul. Doutor Pedro. Acompanho o doutor Raul. Eu acompanho também, então, por unanimidade, deferido parcialmente o recurso, entendendo como representante, o senhor Fernando Antônio Duarte Dantas, que foi indicado como titular. Em relação à Associação de Moradores do Conjunto da Santa Luzia, eu estou até separado, a nossa doutora Sérgio, né? Passou para vendo? Dá para fazer a leitura, Isabel, de como está feita a indicação? Se a senhora quiser ler também, pode ficar à vontade. Só para os outros conselheiros também terem acesso. A indicação está em uma página separada, que é a folha 25, o papel timbrado da associação, em que é indicado o nome da representante, nome completo, número de RG e CPF do indicado da entidade a ser votante. Na linha abaixo, Maricelma Bonfim. Na linha abaixo, o número do RG dela. Na linha abaixo, o número do CPF dela. Saltando 2 linhas, vem o segundo nome, Maria Helene da Conceição Nascimento. Na linha abaixo, o RG. Na linha abaixo, o CPF. Certo. Então a indicação foi em linhas diferentes. Primeiro nome de Maricelma Bonfim. E a segunda, Marilene Marilene. Conceição A segunda foi Marilene. Nascimento, né? É só para anotar aqui. Isso. Eles não indicaram uma como titular, uma como suplente. Então, na interpretação do Dr. Raul, quer ver? Não. Eu só quero chamar a atenção do Conselho para as razões do indeferimento da inscrição desta associação. Exige-se o registro do Conselho Estadual, né? E ela só tem Conselho Municipal. Não, mas no recurso foi indicado. Também pertence ao Conselho Estadual. Isso, é. Certo. No recurso foi indicado isso. Provou? Provou. Quer ver o processo? Quero. Expedi certidão, inclusive, no inteiro teórico de todo o recurso. Desculpe. Essa certidão que Pode levar. Vou ler aqui. Posso colocar em votação? Pode. Então, Eu botei o meu voto, né, Excelência? Dr. Raul, mantém o voto pelo indeferimento. Indeferimento. Doutor Daniel. Eu voto pelo deferimento nos termos da discussão da inscrição de uma votante, que foi a primeira apontada pela entidade no seu recurso. Maricel. Doutora Isabel, mantém. acompanha o doutor Daniel. Doutora Célia. Eu acompanho o doutor Raul. Tá bom, doutor Pedro. Acompanho o Daniel. Eu também vou acompanhar o doutor Daniel. Então, por 4 votos a 2, aceita a inscrição. Como representante, mesmo processo só para o nome dela. É com N, hein? Maricel. É só esse nome. Ok. Eu li corretamente. Vai agora para o campo 3, né? Precisa no banheiro correndo. Vá. Então, aceita como representante Maricelma Bonfim. Maricel. Conforme folha 25 do exame. Se os conselheiros não se incomodarem, ao invés de. Eu pensei, ao invés de voltar para o anexo 1, que o anexo 1 diz respeito à
Não posso voltar. Isso, voltar ao anexo 1 dos indicados. É o primeiro caso, e aí eu até no caminho de antecipando, eu acho que é um caso que chega naquele nicho que eu acho que a formalidade não tem como ser quebrada aqui. Anexo 1 é recurso do Instituto Búzios, que apresentou o recurso, mas apresentou o recurso fora do prazo. Na verdade, no mesmo dia que vencia o prazo, mas o prazo terminava às 5h30, o recurso foi apresentado cerca de quase 19 horas. Nesse caso, encaminho a discussão, mas até começo a discussão por mim mesmo, eu acho que é um limite que não dá para flexibilizar. Mas está em discussão, se alguém... Posso começar? Pode, então. Não conheço do recurso. Ou pela tempestividade, pela intempestividade. Acompanha o doutor Raul. Vocês já estão votando. Está em discussão ainda. Está em discussão? Desculpe. Se os conselheiros estiverem preparados... É que eu sou ariano, doutor, desculpe. A discussão e a votação, para mim... Eu estou preparado para votar também, se os conselheiros estiverem. Eu também. Então, já que a votação, o doutor Raul já... Não conhecer. O doutor não conhecimento, o doutor Daniel... Eu também vou fazer uma fundamentação brevíssima. Eu acho que, assim, de fato, tem que ter uma flexibilidade no formalismo, mas todas essas entidades têm entre seus membros eleitores. E de 2 em 2 anos eles sabem que se não estiver na porta da sessão às 17 horas, não vota. Então, por isso é um conhecimento de prazo peremptório que todo mundo tem, seja da área ou não. Por isso eu como o doutor Raul no começo. Ok, doutora Isabel. Acompanha também, já antecipou. Doutora Célia. Acompanha o doutor Raul. Doutor Pedro. Acompanha o Raul. Eu também acompanho o doutor Raul. Então, por unanimidade, foi indeferido o recurso do Instituto Búzios. Não foi conhecido o recurso do Instituto Búzios porque foi intempestivo. A partir do anexo 2 vão ser processos mais semelhantes em que faltou a juntada de algum documento. Historicamente, esse Conselho tem aceitado as eleições a juntada da documentação ser feita no prazo recursal, a documentação faltante. A primeira hipótese é da ONG Ação pela Cidadania, da Daniel Alex Charles Gomes Maia, que não apresentou no ato a cópia do ato de Constituição e indicação de que a entidade inclui nas suas finalidades institucionais a promoção e defesa dos direitos de qualquer das áreas de atuação da Defensoria. Ela continuou sem apresentar o ato de Constituição, cópia do ato de Constituição. Declarou que a entidade inclui as finalidades, mas não apresentou o ato constitutivo. Em discussão. O ato constitutivo é que é a prova da existência da própria entidade. Né? Exatamente. É o mais forte de todos, eu acho. Na medida em que a gente só está recebendo as entidades que são legalmente constituídas, porque poderia ser o caso de a gente receber movimentos sociais sem personalidade jurídica, mas não foi o nosso caso. Sendo essa a escolha desde o início, né? Eu também acho que não dá para superar, não. Tem mais que discutir ou todo mundo preparado para votar? Doutor Raul, então, em votação, doutor Raul. Da mesma forma, não conheço porque, como diz o doutor Daniel, é o documento basilar da existência da ONG. E ela não prova isso. É caso de não conhecimento para mim. Acho que é caso de indeferimento. Indeferimento? O recurso ele é recebido, só que ele é indeferido porque ele não cumpriu o que deveria ter sido cumprido na mérito, né? Desculpem. Indeferido. Eu acho que na discussão os conselheiros meio que já apresentaram o posicionamento. Eu posso considerar por unanimidade indeferido. Sim. Sim. No meu caso também, porque eu analisei os processos todos, antecipadamente. Então é indeferido. Por unanimidade. Anexo 3, o recurso da Caritas Brasileira Regional Nordeste. Instituição que apresentou recurso, mas não indicou o vínculo ao Conselho Estadual de Direito. Foi indeferida a exceção porque não indicou o vínculo ao Conselho Estadual de Direitos. E no prazo da recursão ela apresentou o recurso, mas continua não indicando o vínculo. Se me permite uma consideração sobre isso? Claro.
Sim, minha leitura aqui, de novo, respeitando o relatório excelente de Diogo e todo o trabalho da comissão foi muito interessante, mas na minha leitura, o recurso dessa entidade aqui da Caritas Brasileira Regional Nordeste 3 fez a indicação. Minha leitura é essa. Quando a gente olha lá, ainda que muito simples, no ofício da tarde 9 de abril, ele indica Conselho do Estadual de Segurança Alimentar, e votante Alan Alves Lustosa. Alex era o outro. Alan Alves Lustosa. Acho que quando ele comprova, e engraçado que a leitura aqui, que acho que nem a comprovação documental vai ser obrigatória, mas quando ele comprova o vínculo, ele gera mais confusão do que dúvida. Por quê? Quando sai a portaria de composição do concerto, tem lá as representações apenas nominais do Alan Lustosa e a outra pessoa que eu não me lembro agora. Eu fiquei com essa mesma dúvida do relatório até que eu li o recurso, que não tem nada a ver com isso, da Acbanto. E a Acbanto é uma entidade que tem assento no mesmo conselho da Caritas e do Conselho, que é o Conselho de Segurança Alimentar. E aí ali está claro que a representação do Conselho é por entidade não pessoal, muito embora a portaria saia somente nominal, né? Que no caso específico do Acbanto eram duas mulheres, né? Eu vou até fazer aqui o pedido de perdão a Vilma sobre a questão de citar nome e sobrenome, mas eu gravei aqui porque são muitos nomes, Ioná e Leda, mas depois eu posso ver no processo. E aí para mim esclareceu a questão que eu tinha com a Caritas. E aí nesse caso, pelo menos a minha leitura de que cabe deferir o recurso aí e habilitar o votante. Não sei se todos os colegas acompanharam, que foi o que eu tive mais dúvida desde o início também, tanto que eu vim olhar de novo. Mas aí você mesmo reconhece que não tem prova, né? Não, é um empréstimo que vai buscar... Tem prova de que Alan tem assento no Conselho. A dúvida a incógnita é, Alan tem assento na Caritas? E aí essa questão de você exigir a prova documental, ou desculpa, Alan tem assento na Caritas, não. Alan atua em nome próprio ou Alan atua na Caritas? Essa questão de ter prova ou não, a gente vai ter que rever também nos outros. Tem vários recursos em situação semelhante. Indico de que conselho eu pertenço sem fazer prova. No caso da Caritas foi até além. Indicou, fez prova de que o Alan tem assento e só não fez a prova específica de que está em nome próprio. Ou em nome próprio ou em nome da Caritas. E essa é que eu peguei por empréstimo do recurso da Acbanto. É só isso. Eu vejo que a questão aí é se são duas questões. A primeira questão é se a indicação é no nome da pessoa, se quem tem que ter assento no conselho é a pessoa ou a entidade. Eu acho que é pacífico a entidade que tem que ter assento. Isso. Aí vem a segunda questão, que e aí entra na questão da prova que o Dr. Raul falou, se a gente vai entender que está aprovado ou não. Se o fato da entidade não ter apresentado prova de que ela tinha sido indicada, de que ela faz parte do conselho, é suprido pelo fato de que o próprio conselheiro, ao pesquisar a composição do conselho, pode identificar que o conselho é composto por representações de entidade, que foi o trabalho que o Dr. Daniel fez. Então, acho que é essa a questão nesse caso. O Dr. Daniel verificou e viu que esse conselho, a composição e a representação sempre é feito por entidade. E sobre esclarecer, Rafa, a própria portaria, que é do governo do Estado, se não me engano, gera essa dúvida. Porque ela só nomeia as pessoas, ela só nomeia os componentes. Ela não faz alguma referência. Quando eu vejo no recurso da Acbanto a certidão do próprio Conselho dizendo que a Acbanto tem assento no Conselho por meio de duas pessoas, de duas mulheres, suas representantes, uma titular e uma suplente, me esclarece a dúvida do recurso da Caritas. Esclareceu a dúvida de Vossa Excelência? Sim. Esclarece a minha também. Alguém ainda quer discutir? Eu já não é muito tempo. Qual compensa? Eu vou pegar também. Doutor Raul. Me diga uma coisa, na... Isabel está discutindo. Sim. Só isso. O pedido de habilitação, ele deve tão somente indicar o conselho, é isso? Não, pronto, essa é uma questão chave que a gente ainda não decidiu para os demais, né? É porque Isabel está chamando atenção, Raul, para um ponto. Até porque são questões diferentes. Há outros recorrentes aqui que tiveram o indeferimento fundamentado na não indicação do conselho, que no recurso indicaram sem provar. E aí, me parece que nesse anexo 3 a gente não está deliberando isso não, né? Não, mas eu estou Tá, só se aprova. A
A exigência é tão somente a indicação. Alguns, Pela em sede de resolução, revisão, sim, indicaram Isso. que não tinham feito na habilitação, Isso, indicaram e comprovaram. Isso. Mas se a resolução só exige a indicação para aqueles que indicaram sem comprovação, seria Se a resolução só pede a indicação, E aí, se a gente entender assim, de fato, até essa discussão e esse trabalho que eu fiz de pesquisa é irrelevante, né? se a resolução pede só a Só a indicação, indicação. Isso, exato. caberão os outros entrarem com recursos, dizer se ela é uma... mas todos, na realidade, terminaram votando. Alguém mais quer discutir? Podemos votar. Não, aqui. Processo. Doutor Raul, Eu vou acompanhar o doutor Daniel. votar pelo deferimento do recurso. Doutor Daniel, Pescou. Doutor Isabel. Só lendo aqui, ó. No inciso 2, está com resolução aí? Aqui. Nome CNPJ, caso haja da sociedade civil requerente, documento comprobatório de que a entidade promotora da indicação, caso não seja personificada, compõe o Conselho Estadual de Direitos do Estado da Bahia. Então, qual a interpretação? Caso ela seja personificada, não há necessidade do documento comprobatório, correto? E acompanho o voto de Dr. Daniel em relação ao recurso de Caritas Brasileira Regional. Doutora Sérgio. Também acompanho. Doutor Pedro. Acompanho todo mundo. Me acompanho por unanimidade, deferido o recurso da Caritas Brasileira Regional Nordeste 3. Agora nós temos no anexo 4 uma situação que isso apresenta o recurso, mas ele não é entidade da sociedade civil. Também do Conselho Estadual de Cultura, Ana Valesca dos Santos Almeida, a requerente não se constitui entidade de sociedade civil e sim Conselho de Direito. Tanto assim que não apresentou cópia do ato constitutivo na qualidade da entidade. Não consta nos autos o nome da entidade civil correspondente, nem CNPJ, nem os demais documentos previstos na forma do artigo 1º, parágrafo 4º da resolução 003. No recurso, ela apenas reiterou os termos da descrição inicial. Em discussão. Eu acho, presidente, que bem ou mal, nesse ponto a gente acabou deliberando sobre ele quando falou do recurso do SEM e das outras entidades, na medida em que não é o Conselho de Direito que vota, nem é representado, e sim as entidades que têm assento nele. Como aqui é um conselho pedindo para votar, eu também não vejo como deferir por coerência com o que a gente votou há pouco. Parece claro. Alguém mais quer discutir? Podemos votar? Em votação, então, doutor Raul. Indeferido. É unanimidade para o deferimento? Então, por unanimidade, indeferido. Agora, anexo 5. Já foi, né? Já foi. Foi investido, né? Quem foi agora, gente? Você já foi. Anexo 4, doutor Raul. Isso, agora o anexo 5 a gente já deliberou. A gente está com 8, né? Agora é 8. Agora a gente vai para o 8. 8. O 7 já deliberou também, a Associação de Moradores do Conjunto Santa Luzia. O anexo 8 são inscritos que preencheram, após o recurso, os requisitos para votar, os requisitos indicados pela comissão. O primeiro é Marcos Antônio Almeida Sampaio, representante do Instituto Cultura em LED. A inscrição foi encaminhada tempestivamente. Houve um problema procedimental aqui na Defensoria, por isso que a comissão não se manifestou, porque com a implantação do SEI, o processo só foi encaminhado para o Conselho dia 10 de abril, 16h30, conforme certidões pedidas. No prazo recursal, a entidade apresentou o recurso no sentido de reclamar a ausência na portaria da Comissão Eleitoral concernente à relação das entidades de sociedade civil inscritas como votante, que é o que foi que aconteceu. E foi explicado por essa razão. No prazo recursal, reclamaram disso. No bojo da recurso indicou ainda o vínculo com o Conselho Estadual de Direitos, que é o Conselho Estadual de Saúde, que o representante indicado também possui assento no Conselho e por isso preencheu os requisitos da inscrição no prazo recursal. Em discussão? Podemos votar? Podemos. Doutor Raul.
Eu vou pelo deferimento do pedido, doutor, porque o Instituto não teve culpa do que passou dentro da Defensoria Pública. Então, no meu entender, esse pedido tem que ser deferido. Há uma unanimidade pelo deferimento? Então, por unanimidade, deferido o recurso. O recurso seguinte é a mesma situação. Maria Rosa Silva de Souza, que representa a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB. A situação é igual, então acho que eu vou no mesmo caminho. Posso caminhar já pela aprovação. Eu vou no mesmo caminho. Sim. Terceira, a mesma situação também, Janine da Silva Santos, representante da União Brasileira de Mulheres da Bahia. Mesma situação, teve um problema no SEI, mas eles apresentaram e no prazo de recursar apresentaram a documentação que faltava. Pelo deferimento, unanimidade? Então vamos ao anexo 9, que é uma situação semelhante, mas com a diferença que não houve esse problema com o SEI na inscrição, mas fundamentalmente é a mesma situação, de instituições que indicaram seus representantes, faltaria algum documento que não foi apresentado no prazo de inscrição, mas que no prazo recursado, elas regularizaram. O primeiro caso é do representante da Associação Canavieirense de Deficientes, a CANDEF, Marconi Edson Cerqueira de Oliveira. Em discussão, mas eu começando a discussão, eu já proponho que a mesma situação, até mais fácil que a anterior, eu já proponho pelo deferimento. Todo mundo de acordo? Eu sigo a mesma esteira. Sim. Então, por unanimidade deferido. Como agora são vários, eu vou perguntar aos conselheiros se, dentre esses casos do anexo 9, alguém identificou alguma situação diferente que queira colocar, senão eu vou ler o nome dos recorrentes e considerar o julgamento em conjunto aí. Só tem um, mas eu acho até que é para o deferimento também, que é a discussão específica do grupo Tortura Nunca Mais. Se comitê de prevenção à tortura se constitui como conselho de direito, na minha leitura sim. Só para a gente não passar em branco. Só para afirmar, assentar esse ponto. Então, se há só essa situação diferente, a gente pode até votar isso separadamente e votar os restantes depois. Número 11, doutor Joviniano, né? Joviniano só trabalho nessa, representante do grupo Tortura Nunca Mais. Professor Joviniano, né? Isso. Foi apresentada a situação pelo doutor Daniel. Alguém quer discutir ainda a situação apresentada? Não, eu concordo com o doutor Daniel. Há uma unanimidade, então, pelo deferimento do recurso. Então, deferido por unanimidade. Os recursos, né, doutor? Somente algum número, acredito que o jogo acertou. O número do recurso de Rui Oliveira estava errado. Então, em relação aos outros, eu vou só ler o nome dele, já que ninguém tem mais nenhuma observação. Anexo 9. Primeiro, como eu disse, Marconi já votou. Ezequiel França Santos, representante da Associação de Desenvolvimento do Litoral Norte e Agreste Baiano. Jailson Santos Lopes, representante da Federação Nacional do Culto Afro-Brasileiro. Eduardo Carvalho Correia Filho, representante da Lua Branca, Escola de Capoeira e Militância Cultural. Ademir de Oliveira Santos, representante do Instituto de Ação Social e Cidadania Mão Amiga. Gilberto Araújo da Cruz, representante da Associação dos Negros Evangélicos de Camaçari. Paulo Roberto Pereira do Nascimento, representante da Associação Cultural Os Negões. Adonai Passo Ribeiro, representante da Irmandade dos Homens Pretos. Walter Altino de Souza Júnior, representante da Atitude Quilombola. Amanda dos Santos Silva, representante indicada pela Associação de Promoção do Desenvolvimento Solidário e Sustentável. Joviniana já deliberou. Rui Oliveira, indicado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação das Redes Públicas Estadual e Municipal de Ensino Pré-Escolar, Fundamental e Médio do Estado da Bahia. Lindiomar Dourado de Souza, representante indicado pela Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Bahia. Demerval Cerqueira de Oliveira, representante da Confederação Nacional das Associações de Moradores. Todos esses o Conselho vota por unanimidade pelo deferimento do recurso. De acordo? O que eu senti falta, doutor, foi representante da comunidade LGBT, né? Não vi.
Hã? É porque foi Não precisaram recorrer, na verdade. Retiveram sem precisar de Porque não, recurso. não teve recurso. Ah, mas tem. Ah, desculpa. Foram habilitados. Foram habilitados. Sim. É. Eu passo então aos recursos apresentados agora pelos inscritos ao cargo de ouvidor geral da Defensoria. Foram 3 recursos apresentados, todos os 3 na mesma situação também. Recursos cuja inscrição foi indeferida pela falta de documentação, mas que no prazo recursal apresentaram a documentação que faltava. Os conselheiros acham que a gente pode jogar em conjunto ou tem alguma situação específica para ser discutida? Acho que em conjunto. Em bloco. São 3 inscrições. Foram 3. São só 3 que a mesma situação, se os candidatos apresentaram o documento no período, eu vou logo me antecipar, eu sou pelo deferimento das inscrições. Todos, o mesmo caso, não. Todos. É o mesmo caso. Foi Efetivamente. Exato. Foi a candidata Luana Silva Bastos Maria, a candidata Ivania Aparecida Duarte Ramos e o candidato Fábio Mendes da Silva. Por unanimidade, deferimento dos 3 recursos. Comice? Convenci também. Então, deferidos os recursos, nós oferecemos todos os recursos apresentados. Como se trata de sessão extraordinária, não há o que ocorrer. Eu agradeço aos conselheiros, eu agradeço as representações da sociedade civil presentes e declaro encerrada a sessão. Muito obrigado a você.